Que bom, maravilha, maravilha. Boa noite, gente, graça e paz. Deixa eu organizar aqui uma coisa e a gente vai conversar hoje. Nós temos um convidado muito especial, né? Que é o nosso querido Pastor Perilo. Deixa eu. Eu não tô. Agora deu certo. Boa noite, gente, graça e paz. Eliane, Xênia, eita, pastor Vitor, esse pastor é top demais. Então, gente, hoje à noite nós vamos conversar com o pastor Perilo. Glória a Deus. Um beijão a todos vocês. A Adriana chegou aí. Cida, Rafaela, deixa eu dar um tchau aqui para Rafaela. Eliane, boa noite. Deus abençoe. Josi, Érica, pastor Vitor, pastor de sucesso, top demais. Um dia eu chego no nível desse pastor. Toca, canta, prega, faz tudo. Ei, gente. Então, a Rodrigues está aqui. Olha só que tanta. Valeu, Michele, Kessia, Sueli, Barbosa. Muito bom mesmo. Vai compartilhando aí. Nós vamos conversar com o nosso pastor Perilo. Ele faz parte do Ministério Verbo da Vida. E eu vou dar. Vivi chegou aí também, né? Tá chegando gente. E eu quero compartilhar com você, com o nosso entrevistado de hoje à noite. Suzy, minha irmã aí, um abração, Suzy. Nós vamos falar desse rapaz aí maravilhoso, né? O apóstolo Guto chegou também, que coisa boa. Silda também chegou, que linda, coisa boa. Então, Lucinha, Keila, coisa boa. Bênção de Deus. Olha só, nosso convidado de hoje é o nosso querido pastor Perilo Borba. Olha o currículo do cara. Ele é casado com Stephanie, que tem 2 filhos, Estevão e Luca. É escritor, jornalista, coordenador de comunicação e membro do Conselho Diretivo do Ministério Verbo da Vida, como também professor do Rema e pastor auxiliar na igreja sede em Campina Grande, nosso pastor Perilo. Ele gosta muito de futebol e torce por um time pequeno e um time grande, que é o Flamengo, ok? O time pequeno é o campinense aqui, chamado Raposa. Mas a gente agora vai descobrir mais sobre o nosso pastor Perilo Borba, agora que eu vou estar convidando ele, e nós vamos conhecer nosso querido pastor Perilo Borba. Cadê ele aqui, o nosso Perilo? Será que ele já chegou? Ok. Vai ser uma noite maravilhosa aí de histórias que esse pastorzinho tem, pastor maravilhoso. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Saudações. E aí, pastorzão? Saudações rubro-negras. Isso. Seja bem-vindo aos bastidores da fé. Mais uma vez aí, num novo tempo aí, graças a Deus. Pastor, a gente está muito feliz com a tua vinda aqui, viu, cara? Vai ser um tempo muito bom. E quero conversar contigo aí, coisas boas, suas histórias aí. Respeita a raposa, mundiça do galo. É isso aí. Eu disse que você torcia pelo time pequeno e um time grande. Eu tava vendo aí. Se o Campinense é pequeno, eu imagino que o 13 é, então. O galo é o galo, você sabe. Ei, pastorzão, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo por participar, e vai ser um tempo maravilhoso aqui conosco. Hoje a gente não fez nenhuma peça, a não ser uma homenagem aqui, eu e você, do Mengão, mas vai vir coisas novas por aí. Já voltou goleando, né? Essa semana vai ser só com a diretoria, né? A diretoria do Ministério. Vai ser um tempo muito bom. Você pode se apresentar aí para o pessoal? Dar uma saudação aí. Que honra ser o primeiro, então, né? Nessa série nova aí. Ser bom demais, estou com expectativa. Sempre que posso, estou acompanhando as lives, rindo bastante, sendo edificado também. Queria parabenizar você primeiro, né? Por todo esse trabalho aí, esses meses. Mais de 3 meses, né, eu acho. Todos os dias aí de segunda a sexta, coisa maravilhosa. Né? E eu sei que tem muitos testemunhos, às vezes você manda alguns para mim, né, no WhatsApp. Que maravilha.
essa inspiração que você teve. Parabéns aí por essa iniciativa. E boa noite a todo mundo que está acompanhando aí. Vamos ter um tempo bem divertido, bem edificante também nessa noite. Coisa boa. Eu também quero agradecer a você, né? E ao Ministério, ao Apóstolo Guto também, por dar esse apoio, por estar orientando a gente, né? E estar sempre dando as dicas necessárias. Eu fico muito feliz com isso, porque para a gente é uma grande segurança ter vocês acompanhando, vendo, e a gente está com o coração aberto para todo tipo de correção, né, para que a gente possa também alcançar o coração das pessoas. E esse foi o desejo nosso, né? Fazer uma live aí para realmente alegrar o coração das pessoas. Pastorzão, Sucesso. Vamos lá. Você está escrevendo um novo livro, né? Tem como você já contar alguma coisa aí sobre esse livro aí? Vai chegar quando? Ainda esse ano termina? Eu já terminei. Na verdade, eu tive a boa notícia hoje que ele foi aprovado para ser publicado pela nossa editora. Então, logo, logo vai estar chegando aí. O título é Deus Curte, Eu Compartilho. Eita! É a linha de quê? A linha totalmente da Aplicando internet? os princípios da palavra de Deus nas mídias sociais, né? São instruções educativas para que a gente, como cristão, faça um bom uso das mídias sociais, né? E traga louvor a Deus em vez de escândalo, né? Aí são vários conselhos, né, pastor, a respeito disso, que você traz nesse livro, ou traz esse incentivo mesmo para mergulhar nessa linha? A palavra-chave é equilíbrio, né? A gente não pode ver a internet como muitos pastores viam antigamente, né? Como pecado, viam a TV, né? Como pecado, quem tivesse televisão levava Sim. Disciplina, coisa do teu tempo, né? Não era do meu tempo, não. Eu lembro que, exatamente, na época a gente era da outra igreja, como o pastor dizia. Aí minha mãe, com muita raiva, né? Falta de sabedoria, porque ensinaram ela diferente. A televisão não é como essa, que é fininha. Naquela época era uma caixa. O tubo, e manhã pegou e jogou água dentro da TV. Quando meu pai ligou, a bicha deu um pipoco. Misericórdia. Ela disse que era a cara de Satanás dentro de casa, era o diabo. E antigamente tinha uma antena, né? Ficava aquela antena aqui, e ela dizia que era o chifre, sabe? Misericórdia. Então, cara, parece cara, piada hoje, mas era uma realidade, né? Impressionante, verdade, cara, o engano que o diabo coloca, né? Colocou nas pessoas. E talvez, né, ou até mesmo de certeza, por isso que a gente tem tanto lixo hoje na TV brasileira, na programação. E hoje a igreja corre atrás de um horário nobre, né? Às vezes tem que se contentar só com a madrugada. Porque é muito caro também, né, pastor? Exatamente. Onde a luz não chega, né, as trevas dominam. Então a luz precisa chegar e a gente não pode cometer o mesmo erro com a internet, de pensar, isso aqui me atrapalha, isso aqui pode me fazer pecar, isso aqui é do diabo. Não. A internet, assim como a televisão, é um meio. O fim que você vai ter é determinado pelo uso que você faz, né? O tipo de uso, a qualidade do uso que você faz. Eu estava lendo um livro, pastorzão, com o Stephanie há uns anos atrás, um livro muito bom sobre casamento, que abençoou muito a gente. Mas o autor ele dizia assim, numa pesquisa num país, dizendo que 70% dos divórcios naquele país estavam sendo gerados pelo Facebook. É uma maneira de falar que pode trazer um engano. Né? Porque não era o Facebook que causava o divórcio. O que causava era o mau uso do Facebook. Usar o Facebook para safadeza. Né? Tem gente, né, quase agora, né? Agora que eu digo, há uns 2, 3 anos atrás, o pessoal dizia que tudo da internet é de Satanás, né? Facebook é cor do cão, e a gente não tem que estar usando. E aí, nesse período de pandemia, a gente viu a importância da internet. Né? O poder dessa ferramenta, graças a Deus por ela, e as igrejas puderam fazer um bom uso, né, e alcançar as pessoas, continuar alimentando as ovelhas, os membros. Né? Então, tudo depende do uso que você faz. Então, a visão desse livro mesmo foi trazer alguns conselhos para que a gente, como cristão, faça um uso bom, né, e que venha também a usar como uma ferramenta para propagar o evangelho e alcançar as pessoas.
Cara, domingo de manhã, no culto de domingo pela manhã, o pastor Tiago, ele falou que nós tivemos mais de 500 famílias ou 500 pessoas assistindo o culto pela manhã. Cara, isso é uma coisa tremenda, né? É uma O coisa assim dobro que do que hoje... tinha presencialmente lá, né? E hoje a gente vai praticamente dividir, né, pastor? Tanto as pessoas que estão presentes no culto, quanto os que estão na internet. A gente vai ter que interagir e ter esse jogo de cintura, Por né? um tempo, sim, né? Por causa desses cuidados com o grupo de risco, a questão de ainda não ter o departamento infantil funcionando. Agora aí, no equilíbrio, entra também o outro lado, né? Não é só a internet, né? A gente não pode ficar dependente ou viciado desse meio e exagerar no uso, né? Ficar como tem pessoas que não podem ficar sem o celular, elas entram em crise nervosa, né? E é a doença, a nova doença que estão chamando, que é a nomofobia, né? Nomo de no mobile. Você ficar sem um celular, você fica, né, compulsivo, né? E no nosso caso também, a gente, né, tem que ter esse cuidado, não estar exagerando, manter o nosso foco também nos relacionamentos reais, principalmente dentro de casa, né? Não estar o marido, a mulher, o filho, o cachorro, todo mundo no celular, tem que ter a comunhão. E o congregar também, o congregar, né, ele é, em sua essência, pessoalmente, físico, né? Eu gosto muito de um texto que João fala, 2 João, o último versículo, ele diz assim: tinha muita coisa para dizer, mas não quis fazê-lo com tinta e papel. Eu prefiro fazer quando a gente se vê face a face, para que a nossa alegria seja completa. Então tem coisas que a gente só desfruta mesmo face a face. Talvez se João escrevesse hoje, ele ia falar sobre: eu queria falar muita coisa para vocês, mas não posso fazer pelo WhatsApp, eu tenho que fazer pessoalmente. Eu não posso fazer por uma live, pelo YouTube, eu tenho que fazer pessoalmente. Aham. É forte demais mesmo. Isso é muito bom mesmo. Muito bom mesmo. E aí, pastorzão, e o que é que você tem visto mais interessante nesse período aí agora de internet? O que é que você tem visto de engraçado? O que é que as pessoas têm comentado a respeito disso? Que a igreja tem saído do foco, alguma coisa assim? Me conta aí, você que trabalha na parte da comunicação aí, como é que está sendo o teu olhar Esse nesse cuidado âmbito aí? com os extremos, né? Tem gente que pode, às vezes, acaba levando para um extremo mesmo, né? E a gente tem que entender que é uma outra realidade, né? Que a gente tem que equilibrar e usar da melhor forma, né? Tinha gente escandalizada porque durante a pregação o pessoal estava conversando no chat, né? Você vê que isso é um extremo. Por outro lado, o extremo é você só ficar conversando e não prestar atenção na pregação. Então, essa interatividade, a internet é uma ferramenta que gera isso, e isso é bom. E nesse período que a gente não pode ter a comunhão face a face, a gente precisa aproveitar esses meios, como a live, os comentários aí, para se divertir, brincar com o outro, né? Aham. E aproveitar essa comunhão, mesmo cada um na sua casa. É porque, graças a Deus, já está acabando já esse negócio já, né? Graças a Deus, né? Está Isso aí. diminuindo, eu acredito Mas que muita agora a coisa igreja... vai ficar, né? Essa pandemia trouxe uma aceleração de 5 anos, segundo os estudiosos, né? Coisas que no Brasil a gente ia viver na área da comunicação, na área da internet, esse acesso à internet, as pessoas mais digitais, digamos assim, né? Fazendo compras pela internet, gente que tinha medo de pagar uma conta, de fazer uma transferência pelo internet bank, por exemplo, teve que fazer. E aí você faz a primeira vez, você faz a primeira compra online, vê que dá certo, vê que foi mais cômodo para você, você não precisou enfrentar a fila, né? Então, daí você segue, né? Então, Aham. essa aceleração que a pandemia forçou as pessoas, muita gente a se conectar, a estar mais digital, né? Isso vai se manter e isso foi bom Ei, por esse pastorzão, lado. tu acha que vai ter algum problema, justamente isso, né? Nessa questão, nessa velocidade do vício, porque uma mudança, ela precisa, o que é, 21 dias, né, para uma pessoa mudar o seu hábito. A gente já está, o quê? 3, 4 meses, né, que nós estamos bem focados mesmo nessa questão da internet.
entre aspas, assim, se parar, né? Voltar ao que era antes, ao culto. Tu acha que isso vai afetar muito a mente das pessoas, voltar a ter mais ou menos assim, prestar mais atenção no culto, congregar mais, participar mais do culto, ou as pessoas vão pegar esse hábito de... Porque a gente aqui está numa live, entende o que eu estou te dizendo, né? E aí você explica. A gente está numa live aqui, não gostou, já passa para outra. Tem outro. Agora mesmo, tinha mais de 12 pessoas fazendo live, né? E aí você sai curtindo, principalmente a gente aí, o apóstolo Guto, que a gente precisa estar honrando cada uma das pessoas, né? E ele pede para a gente fazer isso também, entrar numa live, entrar no outro, honrar uma igreja, honrar outra pessoa. E a gente sai passando por várias lives assim, honrando e abençoando as pessoas também. Tu acha que esse vício vai chegar também dentro da igreja? As pessoas, se não tiver uma coisa muito atrativa assim entre a administração, o cara já sai desconectado. O que é que você me diz Não, aí? é um outro extremo, né? A gente precisa entender que são dois comportamentos em dois meios diferentes. O meio virtual e o meio real, a vida real, né? Então, a gente tem que se comportar, né, de acordo com o meio que a gente está inserido. No mundo real, tem coisas práticas que a gente tem no mundo virtual que a gente não pode trazer de maneira alguma para o mundo real, né? Uhum. Muito bom mesmo. Mas é um cuidado mesmo. Cada um vai ter que ter. Me fala aí a tua entrada aí no ministério, como é que foi isso aí, hein? Como é que... Rapaz, eu tô Tua história no ministério. servindo no ministério desde 2008. Comecei como, né, voluntário lá para fazer a primeira revista Conexões. A gente tinha uma revista, um departamento de jovens na igreja. É interessante, eu sempre conto essa história quando falo sobre profissão, esse tipo de coisa, porque eu comecei em engenharia civil, né? Meu pai engenheiro, meus tios engenheiro, vovô engenheiro, Tiago fazia engenharia. Então eu não podia ser a ovelha negra da família. Fui para engenharia. Mas, cara, cada aula de cálculo era quase uma depressão na volta. Não nasci para matemática de forma alguma. E aí, servindo nos jovens, a gente começou a fazer essa revista. O pessoal sabia que eu gostava de escrever. Eu gostei da definição de Guto aí. Virtual no grego cearense quer dizer, a mãe dava uma cacetada na cabeça do guri e ele via estrelas. É outro mundo. Eu vi muitas estrelas. Precisei ver muitas estrelas. Só Guto mesmo, viu, meu irmão? Aí, cara, a gente tinha começou essa revista mensal lá nos jovens, Informe Jovem. O pastor Isaías era o nosso pastor na época. Alguns empresários patrocinaram. E aí os jovens levavam para as escolas, para a faculdade. O pessoal da igreja começou a gostar. E aí nesse serviço eu me identifiquei com o jornalismo. Comecei a escrever mais, a pesquisar sobre entrevista, sobre o jornalismo em si. E mudei de curso. Consegui, com a ajuda de Deus, convencer meu pai, meu avô. No começo foi um baque para eles, né? Mas fui fazer jornalismo e eu estava também tendo a matéria como ser guiado pelo Espírito no primeiro ano do Rema, nessa época. Foi determinante para eu fazer essa mudança, né? Graças a Deus pelo Rema. E rapaz, aí... eu estou diante do PhD aqui, cara. Me perdoe. Isso é uma... Continua. Aí fui para jornalismo, com aquele sonho de ser jornalista esportivo, né? Trabalhar na ESPN, Sport TV. Gostei. E aí, no meio da faculdade, cara, a gente continuou com essa revista, já tinha uns 3 anos, aí a Luminai surgiu, e o apóstolo Guto, na época, ele quis fazer a revista Conexões como tinha lá nos Estados Unidos. Paulinho estava também liderando a Luminai, né? E eles... não tinha ainda no ministério uma equipe, porque tinha a equipe do Conexão Rema, tinha a equipe do portal, né, e precisava ter alguém que fizesse essa revista. Aí eles convidaram a nossa... Aquela Conexões Rema tinha uns vídeos, né, que vocês faziam com o Gilson, né? E isso tinha aí aquela... era o programa na televisão, Conexão Rema. Tinha um programa e tem aquele da fita, né, que o pessoal também aí dublava. era o Maná do Ministro.
o Maná do Ministro, né? Que a É, gente recebia 4 isso fitazinhas mesmo. numa caixa, assim, né? Era Ali você massa. trabalhava naquilo ali também, né? Ou Não, eu não? cheguei depois já disso. Isso aí Ah, foi bem tá. antes, né? Ah, tá. Vai, Aí continua. tinha a equipe que fazia o Conexão Remo, tinha a equipe que trabalhava no portal, mas não tinha como nenhuma das duas trabalhar na revista, né? E aí Paulinho nos convidou, o pessoal lá dos jovens, e aí eu fui assumir essa parte. A gente fez a primeira revista Conexões sobre o irmão Reagan, falou também da turma pioneira, como eles estavam, né? Depois de, acho que de 15 anos, que foi em 2007. E aí, e aí eu lembro, o Guto tá aí, eu não sei se ele vai lembrar, mas eu até falo Ah, isso nas aulas da escola de ministro, né? Quando essa revista saiu, a gente tava no Mar de Deus, lá em Recife. E aí no sim. hotel eu desci e Guto tava folheando essa revista. Aí ele me chamou, agradeceu, né, pelo trabalho voluntário da gente. Aí ele perguntou, tu tá estudando isso, né? Eu disse, tô na faculdade de jornalismo. Ele, cara, coisa boa, é uma área que o corpo de Cristo precisa muito e tal. Me motivou, né, nesse dia. E aí ele brincou comigo, ele disse, quem sabe tu não vem trabalhar com a gente no ministério nessa área e lidera essa área aí um dia lá no ministério. Uau. Aí ele riu, brincou, para ele foi uma piada, né? Para mim foi uma profecia. Eu recebi na hora. É desse jeito. E de É fato, desse... um ano depois eu estava lá como estagiário no ministério, né? E me formei, e aí a gente conseguiu reestruturar esse departamento de comunicação, unir todas essas equipes, né? Portal, Conexão Rema, né? E transformar em uma equipe só. E para minha surpresa, o Guto me convidou, o Guto Canrombé, na época me convidaram para ser o coordenador. Isso foi final de 2010, começo de 2011. Aí tô até hoje aí. Tem quantas pessoas você liderando essas pessoas? Tem quantas? Tu Hoje, começaste com no, quantas pessoas e hoje, tá? Tem quantas? em 2011 a gente começou, eram 4. Hoje eram 4, comigo 5. Era Dione, Ana Gaia, Fábio e Ranilson. Ranilson está até aí assistindo também. Aham, eu Hoje a lembro. gente, juntando a equipe de funcionários do Ministério e da Igreja, são 21, comigo 22. Caramba, é gente, viu, cara? Fora os que Aí, já cara, passaram, né? passaram, né? E hoje a estrutura hoje está bem, bem legal, né? Claro que tem mais coisas para você colocar ainda, né? Mas hoje Graças a esses Deus equipamentos, pelos nossos líderes, né? O nosso ministério que sempre viu, né, a importância dessa área, sempre valorizou, como a gente falou aqui antes mesmo, né, de eu entrar, já tinha tantas coisas, né? O portal Verbo da Vida, cara, é 2001. Né? A gente até viu na live de quarta passada, Manassés inaugurando lá, né? sim, Em 2001, cara, pouquíssima gente tinha internet, pouquíssimas empresas, né? Até empresas grandes, pouquíssimas já estavam inseridas na internet. E igreja, então, contava nos dedos. E o Verbo da Vida isso já também. teve essa visão, né, de investir nessa área. Né? Eu lembro criança vendo Mama Jane sempre tirando as fotos. As pregações sempre foram gravadas em fitas, aquelas fitas cassete brancas, né? Você lembra? Durante, Eram lembro. vendidas as pregações, os eventos eram filmados, terceirizados com Oswaldo, né? Lembra? Então Isso. sempre foi uma área que teve muito investimento por parte do Ministério, né? O Lima E trabalhou uma época, né? Fazendo Lima, 3 isso anos, mesmo. né? Três Então anos. sempre foi uma área muito bem, né, visada a importância dela, e de fato é importante, né, para um Toda a ministério, parte para uma da, igreja local. aham, toda a parte da comunicação, por exemplo, a live do ministério, as lives, né, do ministério, toda cobertura é tua responsabilidade. É assim? Isso, tudo que diz respeito à comunicação é meu departamento, é o nosso departamento, né? Que bênção, cara, que bênção. Isso tem dado um salto bem grande, né, Pastor Pereira? Tanto o Rapaz, ministério quanto a igreja, né? com certeza. O gerenciamento das mídias sociais, né? Em 2011 também a gente começou, né? O Twitter, Facebook, na época tinha também comunidades no Orkut, né? Do Ministério a gente começou, e isso também contribuiu para esse boom, né? O que é que Guto está dizendo? Você era da outra igreja, é verdade.
Depois você se arrependeu e voltou para casa do pai. Pastor Bando tinha dito isso. No dia que a gente voltou, ele falou isso. Olha, o Rubens está se lembrando, ó, já você viu na filmagem aí, já derrubou câmera, já caiu aí. Cara, tem uma história engraçada. Em Angola, primeira vez eu fui para Angola na formatura de 2009, a turma pioneira. Eu tinha acabado de entrar no ministério, aí foi eu e Ranilson. Se ele tá aí ainda, ele vai lembrar, né? A gente foi cobrir lá a formatura, fazer entrevista com os alunos, um especial que a gente fez pro portal. Também foi uma revista Conexões inteira só sobre essa primeira turma de Angola. E aí, pastor Bojo pregando na igreja lá, cara, e eu com a câmera aqui no meio, de frente para ele, assim, no corredor. Aí Ranilson passou, falou alguma coisa no meu ouvido, assim, tem que fazer isso aqui. Aí eu fui virar para falar com o Ranilson. Quando eu fui virar, o pé bateu no tripé da câmera. Aí a câmera caiu, né? No meio da pregação. Aí aquele tumulto, eu peguei, levantei bem rápido, olhei, tava tudo certinho, tudo ligado ainda, funcionando, não quebrou nada. Aí continuei lá como se nada tivesse acontecido, né? E o pastor Bojo também continuou pregando. Aí a gente foi pro almoço, e aí levaram a gente para um restaurante. Aí o pessoal foi na frente, né? E eu e o Ranilson ficou com o irmão para ir depois. Cara, quando a gente chegou no restaurante, a gente ia para uma outra mesa, assim, porque a mesa já estava toda cheia dos ministros lá, né? Quando a gente foi passando assim, o pastor Bojo, ei, rapaz, vem aqui. Opa, o pastor disse, eu vi, viu? Você derrubou a câmera. E se quebrou, vai sair do seu salário. Eu disse, não, pastor, quebrou não, tá tudo bem. Ele, ainda bem, senão ia sair do seu salário. Foi você que derrubou, eu vi. Eu tava pregando, mas eu vi que foi você. Cara, não alisava não. Tá bom, pastor, foi mal, não vai acontecer de novo não, vou ter mais cuidado. Cara, não alisava não, Godines. Graças a Deus que não quebrou nada. E graças a Deus que ele não falou na pregação, né? Ele estava fluindo muito na pregação, ele deixou para depois. Esse no livramento que tu tivesse, cara. Ele lá... É muito bom ele, viu, cara? Eita, Perillo. Vai, fala aí da outra aí. E nas conferências? Nessa mesma viagem de Angola, cara, eu lembro, 2009 o Flamengo foi campeão, né? Foi o campeão brasileiro. Aí tava justamente assim, na reta final do Brasileirão, o Flamengo passando de todo mundo, né? E aí eu fui, cara, e eu doido pra ver o jogo do Flamengo lá, né? Aí, só que pelo fuso horário, o jogo era lá pra 1 da manhã, 2 da manhã. Aí teve um dia lá que eu não consegui ficar acordado pra ver. Aí no outro dia eu já acordei querendo ver. Cara, e o pastor Bojo, ele dominava a TV lá, né? Eu queria ver a coisa de pesca, né? Documentário lá de animal, né? Eu não tinha muito o que fazer lá na Angola, tinha que ficar mais tempo em casa. Aí, cara, eu querendo ver os gols, o VT do jogo. Aí nada do pastor Bojo sair da televisão. Aí Guto foi e falou, cara, pastor, pera, ele quer ver o jogo do Flamengo. Ele, rapaz, agora não, deixa eu terminar aqui. Não, pastor, é conversa de Guto, né? Aquela coisa. E Ranilson também dando corda, cara. Aí isso foi na quarta. Quando foi no domingo ia ter outro jogo, né? Guto é perigoso demais, aí no cara. Domingo era mais cedo, que era de tarde aqui, era de noite lá, 9, 10 horas, sei lá. Aí, cara, quando a gente chegou já aquela expectativa, né? Tomara que o pastor vá dormir cedo, todo mundo eu assistir o jogo. Aí, cara, quando eu tô lá ligando a televisão, começa o jogo, eu lá assistindo, né, com o pessoal. Aí o pastor Bojo vem e passa. Rapaz, quando ele viu, ele... Rapaz, você é viciado nisso, rapaz. Toda hora você quer estar assistindo. Rapaz, ele me deu um rela. O Flamengo não morreu por você. Quem morreu por você foi Jesus. Sim. Você é viciado, você é idólatra, fanático e tal, aquela coisa dele, né? Eu, não, pastor. Ele, o tempo todo você quer estar aqui assistindo, eu tô de olho em você, né? Rapaz, quando a gente voltou pro Brasil, foi um mês de pregação sobre futebol. Eu lembro desse negócio. E ele ainda falava no púlpito, assim,
Perilo, ele tava lá o tempo todo querendo ver futebol, irmãos. Isso é vício. Isso é carne. Cada estreito vocês passavam, hein? Ele pegava no pé pra caramba. E o pior é que Guto entrega, né? Entregue, Guto dava bota corda. nas últimas vezes, aí Guto queria que eu levasse lapada de Pastor Bando. Eu disse, cara, eu já levei muita lapada, senão precisa de uma nova. Faz tempo que você... Seria desse caído aí. Faz tempo que você levou. Aí quando o pastor estava lá na sala dele, lá, e ele dizia, pastor, Abraão quer falar com o senhor. Ele, para, rapaz, eu digo, nada não. É onda de grupo. Cara, é carrego, viu? Como ele Cara, diz. e um dia que no ministério lá de manhã, e eles me ligaram, né, da recepção. Perilo, o pastor Bud tá te chamando na sala dele. Misericórdia. Eu acho que eu tinha uns 2 anos lá no ministério só. Aí eu fui todo desconfiado, né, cara? Quando eu entrei na sala dele, aí tava ele com um notebook assim. Aí ele, vem cá, rapaz. Colocaram aqui minha pregação de ontem. E a gente transcrevia, né, as pregações dele. Até hoje a gente faz isso, né, com os pastores, coloca lá a descrição da mensagem. Sim. Aí ele disse, eu não falei isso aqui não. Aí já estava lá selecionado no mouse, lá uma parte. Aí ele disse, eu não falei isso aqui não. Aí eu me tremi todinho, porque tinha sido eu que tinha feito. Veio aquela dor na barriga assim. Aí eu, calma, pastor, o quê? Aí ele, isso aqui, rapaz, eu não falei isso aqui. Eu fiz, tá errado, pastor? Ele disse, não tá errado não, mas não fui eu que disse. Eu disse, pastor, assim, eu acho que foi. eu acho que o senhor disse isso, porque eu fiz ouvindo tudo, assim. Aí ele, não, você inventou isso aqui, rapaz. Eu não falei isso, não. Tá bonito, mas não fui eu. Não diga que eu disse o que eu não disse. Aí eu disse, Tá certo. então, desculpa, pastor, perdão. Eu posso ouvir de novo para ver se o senhor disse ou não. E aí, pode ver, você vai ver. Eu não disse. Eu disse, tá certo. Aí, saí, cara, condenado. Disse, cara, será que eu inventei? Aí fui ouvir. Aí fui ouvir, né? Aí eu ouvi, cara, e ele realmente tinha dito, ó. Aí eu disse, cara, eu vou dizer a ele. Aí pastor, eu fui ouvir de novo, o senhor realmente disse isso. Ele, eu disse. Disse. Rapaz, debaixo da unção a gente fala coisa que a gente nem lembra depois. Aí eu disse, o senhor fluiu bem, Muito bonito o que eu falei, rapaz. Obrigado, então, por desculpa. Aí ele pediu desculpa, né? Não, pastor, que é isso? Tá tudo bem. O vexame e a dor de barriga que dá no cara, meu. Graças a Deus que deu certo depois. Sai o alívio. É engraçado que ele sempre dizia, brincava comigo. Quando a gente, né, é inspirado, a gente nem pensa depois no que falou. Deixa o Espírito falar, né? Ele tirou daquilo uma lição para ficar me dando o resto da vida. Ai, meu Deus do céu. Cara, impressionante ele, né? Tudo que ele via, vamos dizer, errado, alguma coisa assim, ali era uma mensagem em cima daquilo, né? É verdade. Ele muito íntegro, né, cara? Por mais que fosse uma coisa bonita, como ele falou, boa, e até, nossa, foi ele que falou isso, mas na consciência dele, não tinha sido, né? Então, para ele era uma mentira. E aí, eu acho isso muito louvável, né, cara? Ele era alguém que sempre mantinha a boa consciência, né? O pastor Bud não tinha... Um pouco se manter. Sim. Já no finalzinho aí, né? Eu tirava um tempo para ficar de manhã lá com ele. E, cara, era impressionante o coração do pastor, cara. Era aquela coisa de poder, de autoridade muito forte, mas também de uma simplicidade, de um coração aberto. Cara, que a gente ficava assim, meu Deus, olha o Guto mandando botar álcool gel. Cloroquina.
Tu tá A tirando turma aí. tendo aí. Ainda bem A que não turma passa tendo. pelo celular, senão eu ia ter que colocar minha máscara. Passa não, passa não. Misericórdia. Aí, Eu acho que a cara, tua camisa do Flamengo tava mofada aí, tu não tava usando. tava guardado um bom tempo, viu? Eu tô começando a tirar agora. Aí, cara, era bem assim o auge mesmo do Facebook, né? Aí ele me mostrava assim, aí, o que é isso aqui? Eu digo, não, pastor, é uma mulher que tá ali querendo conhecer. Eu não quero conhecer mulher, não. É adicionar, é para adicionar, pastor. É da igreja, ela é de outro verbo da vida, lá de Recife, tá? Eu não quero conhecer mulher nenhuma, não. Eu só quero gênero. Era onda, esse cara. Que tempo bom, tempo maravilhoso mesmo. E tu já passou algum vexame em alguma ministração tua? Minha? Sim, com ele, lá embaixo, olhando para tu, não? Não, o pastor era muito bom você pregar com o pastor Bud presente, cara. Por incrível que pareça. A gente ficava, claro, nervoso, mas era impressionante como ele, né? E Guto é assim também, nossos líderes, né? Com essa humildade, assim, para receber mesmo e para ir vibrando, né? Com a unção de Deus sobre a vida da gente. Então era até bom, motivador pregar com ele presente. Agora, eu lembro de uma aula dele no Rema. Eu tive o privilégio de ser aluno dele no Rema. Era bom assim, quando você fluía. Aí, se falasse besteira, graças a Deus. Mas deixa eu contar essas duas. Tem essa da aula Vai. do Rema, né? Ele ensinou o fruto do Espírito. E aí eu Ah, sentava na primeira fila do Rema, né? Aluno dedicado. E aí, cara, teve um intervalo, a primeira aula, né? Teve um intervalo. E aí a gente conversando lá no trailer, né? Lá na prata, a gente conversando. ah, E aí no primeiro toque, né? Aí teve o primeiro toque, faltando 3 minutos, a gente conversando, o pessoal, aí já a gente desce, né? Que era aquele tumulto na descida, aquela aglomeração, né? Aí a gente conversando, aí deu o segundo toque. Quando deu o segundo toque, eita, rapaz, corre, aquela carreira, né? ah. Aí o pastor Bando era o seguinte, quando dava o toque, ele já começava a aula. Para ele era pontual, hora é hora, né? Graças a Deus ele Sim, sempre foi bem firme nisso. E aí, bicho, sim. quando eu chego, ele já tinha começado a aula, eu lá na frente, ó. Aí eu fui bem devagarinho pelo corredor do meio, assim, com a cabeça baixa. Quando eu vou chegando na frente, ele, ei, rapaz! Aí eu continuei andando, né? Fingindo que não era comigo. Ele, ei, rapaz! Aí eu levantei a cabeça assim no meio da turma, cara. Aí quem fez um rema comigo aí vai lembrar. Aí eu, ô pastor, ele parou a aula, né? Aí ele, Deus é pontual com você? Aí ele, é. Aí ele disse, então seja pontual com ele, rapaz. Você tá atrasado e ainda senta na frente, tá atrapalhando todo mundo, rapaz. A aula começa 9h10, 9h09 é pra estar sentado aqui, irmão. Aí eu, beleza, aí pronto. Daí ele já tirou, né? Fruto do Espírito, aí foi sobre pontualidade a aula todinha. Deus é pontual com você, seja pontual com ele, aquela coisa. Aí, cara, foi o resto do rema. O pessoal da turma tirando onda comigo, cara. Se eu chegasse, era Deus é pontual com você. Aí na formatura, bicho, a gente entrando e tinha gente ainda tirando onda na formatura. Período chegou, né? Aquela coisa. Nunca mais eu me atraso. Aí, bicho, eu fiquei tão traumatizado que nas outras 7 aulas dele eu nem saí pro intervalo. Eu fiquei lá na minha cadeira. E outra, bicho, meu primeiro livro, ó, eu com 16 anos. Aí aquela alegria, né? Eu escrevi um livro, aquela coisa. Aí fiz uma dedicatória pro pastor Bud Jean. Aí manhã disse, faça uma dedicatória pro pastor Bud, todos os pastores, né? Fiz. Vai entregar lá em mãos. Disse, mas mãe, o livro é para jovem, quer que eu vou dar um livro ao pastor Bud? Ela, não, honra, isso é honra, né? Aí, beleza. Eu com vergonha. Aí eu lembro como hoje, terminou o culto na igreja assim. Aí eu corri lá para baixo, né, com o livro na mão. Aí disse, pastor, me trazer um presente. Ele, presente, rapaz, coisa boa. Eu disse, esse livro aqui, né, é meu primeiro livro, Deus me inspirou a escrever.
Aí dei para ele pegou o livro e disse: foi Deus mesmo? Eu me tremi todinho, aí eu disse assim: eu acho que foi, pastor. Aí ele mesmo não aguentou, ele começou a rir. Ele, eu acho que foi. Aí, cara, ele deu uma risada assim, aí ele olhou pra mim, eu nunca esqueço, hein? Ele olhou pra mim e disse: nunca coloque o nome de Deus se não for ele, rapaz. Não diga que foi Deus se não tiver certeza. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Aí ele, mas eu recebo, obrigado, parabéns, coisa boa, tá? Isso aí, né? Deus. Aí depois, passou uns meses assim, ele me encontrou na igreja, aí ele disse: eu dei uma olhada no seu livro, parabéns, muito bom. Não li porque é para jovem, né? Mas eu dei umas olhadas lá. Beleza. Incentivo massa. Cara, tu já passou tanta coisa, tá? Foi igual Herênio e os outros caras aí, não, cara. Aí não se compara, não, graças a Deus. Ah, rapaz, que loucura. Mas é bom, né, cara? Porque todo mundo que já levou tipo, uma lapada ou alguma repreensão, algum ajuste do pastor, todos eles cresceram, né, Perillo? Ah, cara, é inesquecível, né? A gente aprende mesmo. Né? Ele tinha uma unção mesmo para exortar, para corrigir. Incrível. Você, na hora, podia até ficar um pouco chateado, mas depois você via que era amor mesmo, e porque ele não mudava com você. Ele não mudava a visão que ele tinha ao seu respeito por um erro que você cometia. Né? Então, Sim. isso é muito bom, cara. Cara, assim, a gente tinha visto isso nos outros, né? Na época lá, que ele pegava e a gente já descobriu o macete do pastor, né? Que quando ele dava uma lapada numa pessoa, ele fazia isso mesmo, ele ficava segurando vários dias. Teve Rosilon falou domingo de manhã, né? Que ele apagou todas as fotos. Ele não esquecia. Né? Aí as ministrações dele, essas Essa coisas. do futebol, cara, ele toda vez que ele falava, sobrava para mim. Uma vez, cara, eu inventei de ir para um jogo do Campinense. No domingo. Um dia de culto. Aí inventei de ir para esse jogo, cara. Aí quando cheguei na segunda no ministério, os cabuetos entregaram. O pastor Pérez não foi pro culto. Tava no amigão. Rapaz, pronto. Foi outro mês de pregação. Meu amigo, ele batia com força. Aí tinha uma galera que vibrava, né? Eu lembro de uma galera que gritava: isso mesmo, pastor! Aí que era que ele descia mesmo. Tu é doido. Rapaz, que loucura, cara. Mas para mim, um dos momentos mais marcantes com o pastor Bud também foi numa das orações lá do ministério que ele pregou. E aí, na oração lá, ele também começou a fluir lá. E aí eu lembro, cara, eu tava, assim, querendo casar, né, mas, assim, meio incrédulo, né? Porque recém-formado, e Stephanie também, né, ainda começando no ministério. Né, e, assim, tava com medo mesmo, incrédulo mesmo, assim, para casar. E ainda muito, até conta pessoal minha, ainda era meio que dependente de pai na época. E aí nessa oração, cara, no mover lá, ele olhou para mim. Aí ele: você confia muito nos seus pais, né, rapaz? Aí eu balancei a cabeça. Aí disse: Deus está mandando você aprender a confiar muito mais nele, porque além do seu pai, Deus também é o seu pai. E ele nunca vai deixar nada lhe faltar. Creia nele, rapaz. Aprenda a depender dele. Aquilo foi um destravar na minha vida. Ele não sabia. E foi sabia de nada. Veio pelo Espírito. Foi pelo Espírito. E naquele dia mesmo, assim, eu decidi, né? A gente vai casar no que vem. A gente já marcou, já fui ligando para a Stephanie, a gente marca a data aí, a gente vai casar, as coisas vão acontecer. E foi assim, de fato, pela fé mesmo.
né? Que Muito mais do bênção. que eu podia fazer, ou a gente tinha as condições. Mas naquele dia eu resolvi destravar assim, essa dependência, né? E dar os meus próprios passos de fé mesmo, e avançar e praticar aquilo que eu já conhecia, né? Sim. De chamar a Aí, existência, de tudo. tu tá com 2 filhos, né? Isso. E o terceiro vai vir quando? Depois desse período que vocês estão de quarentena aí, já deve estar a Tu é caminho doido, de um. cara. Não, tá bom demais. Por enquanto a gente vai ficar nos dois mesmo. A gente vai se cuidar melhor dessa vez. Mas vamos ficar só nos dois pelo menos por uns anos aí. Amém, pastorzão. Deixa eu fazer só. Acho que vai dar tempo aí. Mas vamos fazer um ping-pong bem rapidinho aí. Bem rapidinho para você poder ministrar algo aí que tiver no seu coração para todos Olha, nós. pai, eu já botou aí. Tá bom demais. Tá bom demais o quê? Dois, eu acho. Se não sobra pro vovô também. Pois é, meu amigo. Ei, cara, bem rapidinho aí, ou uma palavra ou duas, fica à vontade aí. Ministério para você. Ping-pong. Ministério, trabalho. E Guto Suelen, Referencial. Tiago. Tiago, também. É exemplo mesmo. Assim, referencial também, com certeza. Aham. O pessoal até me Stephanie. perguntou, né? Como é que vai ser, cara? Tu vai ser pastoreado pelo teu irmão? Como é que tu tá se sentindo? Aí eu brinquei, né? Eu disse, rapaz, ele já pastoreou o quarto da gente por 21 anos. A gente dividiu o quarto, o pastor era ele, porque tinha que ser do jeito, ele era o mais velho, ele que mandava, então eu já sei como funciona. Foi 21 anos de treinamento para esse tempo, tá tudo em ordem. É muito suave, né, pastor? Não tem essa coisa de porque é irmão, vou ficar naquela concorrência, alguma coisa desse tipo, ou com Ah, não, ciúmes. de maneira alguma. O Thiago, para Tá mim, sempre fora. foi um referencial mesmo, né? De ver, sempre vê-lo, assim, as decisões que ele tomou na vida dele, a integridade que ele sempre teve, né? Ele sempre me Aham. ensinou muito com a vida dele, né? Então, sempre teve a minha admiração, o meu respeito, e aí é muito fácil você se submeter assim, né? Além da sabedoria mesmo que ele tem, né? E a Aham. gente, né, desenvolveu essa parceria, essa amizade ao longo desse tempo. Então, para mim é um prazer, né, estar servindo ao Auxiliando, Senhor junto ajudando com ele. ele, auxiliando, né? Então, tem Deixando sido ele um mais. tempo maravilhoso mesmo. Aham. Me diz uma coisa, como é que está a sua visão nessa questão da mudança, né? Porque houve uma mudança muito grande, né, aí com a Aí, pastor calma, o Beto tá João. lembrando aí, Tatá, né? Eu, eu chamava ele de Tatá, cara. Até adolescente ainda foi difícil para mim começar a chamar ele de Tiago. Porque eu passei a infância, a adolescência toda era Tatá, Tatá, né? E aí eu lembro, cara, um dia no colégio, Ah, aí eu precisei, o pai me mandou alguma coisa para eu entregar para ele, né? ah, E aí eu precisei ir lá na sala dele, né? Aí eu fui lá, bati na porta, aí o professor abriu a sala, aí eu ah. fiz, saiu, né? Tá aí. Aí o professor fez, quem? Aí eu disse, Tatá. Mas nisso os colegas dele já sabem como tava, né? Os caras já sabiam que era ele. Bagunçando com ele, cara, e o bicho com raiva. Rapaz, ele saiu da sala fumaçando, cara. Aí eu, pai, uma dele não quero saber, não. Aí pegou no meu ombro assim e fez, olha pra mim. Nunca mais me chame de Tatá. Você tá me ouvindo? Nunca mais me chame. Cara, foi acho que uns 3 meses os colegas dele ligavam lá pra casa. Tatá tá aí ou Tatá não tá? Aí eu passava pela escola, pelos colegas dele, lá os colegas, ei, tu viu Tatá? Tatá. Ele ficou uns 3 meses com raiva de mim. Aí eu chamava ele de Tatá em casa, ele, não me chame mais assim.
cara fica com raiva, mas pior. E o pior, cara, é que eu tinha medo mesmo. Assim, eu queria não chamar, mas saía, é costume, né? Ai, meu Deus. Demorou para eu mudar o Tatá. Eu fiquei chamando ele de meu irmão um tempão. Não sei o que, Tiago, é meu irmão, meu irmão. Eu não conseguia chamar Tiago. Até os outros Tiago, por exemplo, Garcia. Até hoje eu chamo de Garcia. Outros Tiago que eu conheço há mais tempo, eu chamo pelo sobrenome, porque esse nome eu não conseguia dizer Tiago. Não sei porquê. Não sei porque ele era Tatá, os outros não podiam ser Tiago, sei lá. Acaba de chegar na igreja e olhar pra ele. Pastor Tatá. Ainda bem que ele não tá assistindo aí, ué. Quem vai pregar hoje é o Tato. Assustador de cara. Que coisa louca, cara. Graças a Deus. Então, já vai terminar, falta só 10, falta 9 aí. Dentro desses 9 minutos aí, traga uma reflexão para todos nós. Amém. Eu queria falar sobre palavras mesmo, né? Isso que a gente aprendeu mesmo com o pastor Bud, a não falar negativo. As nossas palavras determinam a nossa vida. Lá em Mateus 16, Jesus fez 2 perguntas aos discípulos. Ele perguntou: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Mas vós, o que vós dizeis que eu sou? Então, eu não preciso falar necessariamente o que todo mundo está falando. Então, nesse tempo principalmente, né, que a gente vê tanta notícia ruim, cara, e o povo às vezes quer ser publicitário de Satanás, né? Fica espalhando, morreu tantos hoje, né? É verdade. A gente às vezes, cara, é muito rápido para espalhar uma coisa negativa que acontece com a gente. O Charles Spurgeon, ele dizia, né, que o ser humano ele é tendencioso a gravar suas derrotas em mármore e a escrever as suas vitórias na areia. Eita. De fato, é uma tendência que a gente tem, né? Uma coisa que acontece ruim, a gente grava ali em mármore, a gente fica lembrando daquilo e conta isso a todo mundo. E às vezes, cara, Deus responde uma oração, a gente, né, desfruta de algo, um desejo do nosso coração realizado, e a gente não conta isso para ninguém, não testemunha, não glorifica a Deus. Isso é um erro, né? Então a gente tem que aprender a ser mensageiro de boas novas, né? A falar, mesmo que a gente vá na contramão, mesmo que a gente fale diferente do que todo mundo está falando. E Jesus elogiou Pedro, né, e abençoou Pedro nessa história, porque ele disse: bem-aventurado és, Simão, porque você não disse algo que você recebeu de carne e sangue, ou seja, você não foi um papagaio que você só falou o que todo mundo está falando, ou que alguém lhe disse. Você falou o que você teve como rema, como revelação no seu coração. E é isso que a gente precisa ter todos os dias, né? Uma palavra rema, uma revelação. Né? Por isso a importância do devocional, de você estar diariamente lendo a palavra de Deus, tendo comunhão com Deus, você ter sempre aquela palavra fresca, aquele maná, né, do céu, aquele maná diário mesmo, para que você esteja falando de acordo com a palavra de Deus. Não de acordo com o que você sente, não de acordo com o que você vê, não de acordo com o que você assiste na televisão, no Jornal da Globo, né? Mas falando a palavra e falando em concordância com Deus. A primeira coisa, cara, que Deus fez com Abraão foi mudar o nome dele. Então eu passei a minha vida toda ouvindo que meu nome é Perilo. Se alguém me chamar de outra coisa, eu nem vou olhar. Porque eu tenho essa convicção, meu nome é Perilo. E fé é isso. Eu ouvi tanto que meu nome é Perilo, eu tenho documentos que comprovam que meu nome é Perilo. Eu tenho convicção e eu posso dizer a todo mundo: meu nome é Perilo. Agora, imagina só o processo que Abraão teve que passar, né? Quando Deus disse: olha, não se chame mais Abraão, se chame Abraão. E aí alguém podia chamar ele Abrão, e aí ele tinha que dizer: não, eu não sou isso aí não. Eu não sou mais Abraão, eu sou Abraão, eu sou pai de nações, pai de multidões. E cadê o filho? Não importa, eu sou pai de nações, pai de multidão. E às vezes a gente tem que fazer isso, né? Alguém diz que a gente é uma coisa que a gente não é, a gente tem que dizer: isso aí eu não sou não, não me chama assim não. Eu não sou. A gente é pobre, pobre não, né? Miserável, doente,
né, perdedor, não sou nada disso, não. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu sou sarado, sou suprido, sou filho de Deus, sou abençoado, sou sábio, né? Tenho a unção dentro de mim, tenho o guiar do Espírito Santo. Então, a gente precisa andar e falar de conformidade com o que a gente é, né? Com essa mudança. É como, cara, tem muito crente fazendo, imagina aí, se Abraão tivesse feito, né? Deus tivesse dito, seu nome agora é Abraão, e ele dissesse, não, Deus, você está errado, meu nome é Abrão. Não, mas você tem que mudar seu nome agora é Abraão. Não, não quero, eu quero continuar sendo Abrão. Tem muito crente assim, Deus dizendo, você é curado. E ele dizendo, não, Deus, eu sou doente, eu quero continuar sendo doente. Deus, não, você é curado. Não, eu sou doente. Aí Deus diz, você é suprido, você é próspero. Não, eu sou pobre, eu sou, né, miserável. Então Deus diz, né, você tem uma vida de paz. Não, minha vida é uma luta. Então, é como se você sempre estivesse discordando de Deus, quando você fala diferente do que a palavra de Deus diz que você é. A gente precisa concordar com Deus. E fé é justamente isso. Você concordar com Deus a ponto de falar. E a gente vai colher do que a gente fala, né? Provérbios 18 fala que morte e vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza comerá do seu fruto. Tiago 3 fala que a língua é como o leme, né, que vai direcionar o navio para o lugar certo. Então, quanto mais você fala, mais você vai ter convicção disso. Esse é o espírito da fé, né? Eu criei, por isso aqui falei. Cara, o primeiro passo da fé é você falar e você mudar o nome. E lá em Romanos 4, para eu fechar com isso, fala justamente sobre Abraão. E eu gosto como está lá o versículo 18, na Bíblia, a mensagem. Né? Porque foi parafraseado da seguinte forma. Abraão foi primeiro chamado de pai e depois se tornou pai, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer. Eu gosto disso, cara. Abraão foi primeiro chamado de pai, depois se tornou pai. O problema de muito crente é que ele quer se tornar para se chamar, né? Ele quer se ver curado para dizer que é curado. Ele quer ter a provisão para dizer que é suprido. Né? Meu Deus. E essa não é a lei da fé. A lei da fé é o contrário. Primeiro você chama. Primeiro você diz que é. E porque você diz, você se torna. Você vai se tornar exatamente aquilo que você está falando. Era essa a mensagem que estava no meu coração. Meu Deus, que benção. Tá louco, cara. Isso é top Tô demais. louco, não. Pastor, eu vou te pegar agora. Não tá louco, irmão. Ele vai ali pegar, viu? Eu não vou nem falar aqui. Só que ele ressuscitava esses dias. Não vejo a hora, né? Você não vai beber, não. É muito bom, foi cara. O pastor Tatá que colocou. Qualquer coisa você fala com ele. Eu só fui defender o pastor. Mas é maravilhoso, rapaz. O bom é que a gente já está bem enraizado mesmo nessa palavra, né? Quando qualquer coisa que a gente fala contrário, aquilo chega dói, né? Mesmo que seja uma linguagem que todo mundo usa, né? Uma linguagem natural, um vício de linguagem. Mas a gente foi bem instruído nisso que você está ensinando aí, né? Verdade. Nisso que você está falando, né? Quando isso fica impregnado dentro da gente, não tem como a gente estar ouvindo qualquer tipo de incredulidade. Pastorzão, que bênção, cara, tá contigo. Pena que passou muito rápido a live aí, já está terminando aqui, já tem menos de 1 minuto já. Amém, bom demais. Valeu, um abração para todo mundo que acompanhou aí. Isso, e mais uma vez, parabéns pelas suas lives aí. Foi um sucesso. Eu que agradeço. Com certeza essas últimas aí com a diretoria vai ser fechar com chave de ouro. Vai ser com o mestre. Eita, não perco não. Depois da live lá do ministério, vamos ver o mestre aí. Vai ser bom. O mestre, pela primeira vez, vai vir aqui, cara. E se tu ver a resenha, rapaz, eu falando com ele, ele, não, tá. Ele tá aí assistindo, comentou. Vai ser bom, mestre. Eu disse a ele. Pastorzão, boa noite. Tá terminando aqui, acabando. Saudações rubro-negras. Isso. Beijão, gente, aí, todo mundo que participou. Tá aqui o PicPay do pastor, se você quiser ofertar na vida dele aí. Manda uma oferta aí pro nosso pastorzão Perilo.
@Perilo Borba. Amém. Noite de Valeu. bênção. Tchau, tchau. Glória a Deus. Já vai fechar aqui, pessoal.